O império dos Estados Unidos, das guerras híbridas a Bolsonaro e ao vírus. O que está acontecendo? Há saídas? O mundo assiste boquiaberto, amedrontado, o avançar da pandemia do coronavírus a tomar conta de inúmeros países, a começar de Wuhan, região central e industrial da China. Em sua rápida caminhada, o vírus arribou no país satélite americano Brasil, Bolsonaro à frente. Apoio do Império a Bolsonaro. Mas, para colocá-lo na presidência, não esqueçamos, foi preciso mais apoio ainda. Passeatas desde 2013 com um dedo estrangeiro de fora do país. Movimentos de rua com financiamento de empresas estrangeiras e nacionais, até as do bilionário Soros. Logística estrangeira que chega a Beno, Breitbart, a Irmandade, religiões locais estrangeiras, além de amplo treinamento de jovens estudantes pagos e financiados para atuar em movimentos de rua e na internet, desenvolvendo redes sociais. Fora aquelas duvidosas urnas, eleição sem legalidade nem legitimidade. A pandemia do Covid-19 surge espalhando-se. Os Estados Unidos enfrentando resistência a seu pretendido papel de salvador mundial, espalhando ou impondo seu regime democrático, entre aspas, com bombas e terror e guerras híbridas. Síria, Iraque, Líbia, Haiti e assim por diante. A China, em especial, competindo com ele em tudo, inclusive na produção de modernos celulares. O coronavírus chega ao Brasil originado longe, em Wuhan. Os Estados Unidos criticam a China, falam no vírus da China via Trump e outros, embora a epidemia já controlada por lá. Mas para Trump, e aqui Eduardo Bolsonaro, tratar-se-ia de um vírus da China, que teria demorado a tomar providências. Ridículo. Ela fez um hospital em poucos dias. A China, além de expulsar jornalistas que estariam divulgando notícias falsas, foi adiante. Alegou que militares americanos teriam sido responsáveis por levar o novo vírus ao país. Um dos representantes do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, exigiu explicações dos americanos. De fato, militares americanos do Exército teriam estado na cidade de origem do vírus, Wuhan, logo antes dele aparecer lá. Os chineses teriam provas, mas não as teriam apresentado por tal criar um problema: guerra com os Estados Unidos ou humilhação e recuo. O objetivo central da operação anti-China seria paralisar os setores econômicos e financeiro da China. O vírus seria ameaça real. Por outro lado, o deputado Bolsonaro, por aqui, provocou crise ao criticar o vírus da China, repetindo Trump, talvez até combinado com ele. Acusou a China de ditadura, que teria escondido informações, falou em Chernobyl, etc. A China insistindo que Bolsonaro peça desculpas. Maia, presidente da Câmara, desculpou-se, alegando que o outro não representa o parlamento. A China tem, pois, razões para não divulgar provas, ainda que as tenha, e de suspeitar de todo o ocorrido. De fato, os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas sobre o Japão, matando e mutilando mais de 1 milhão de pessoas. A guerra ganha por interesses geopolíticos. Invadiram centenas de países, promovendo golpes em vários deles, impedindo seu desenvolvimento. Mataram milhões de pessoas no Araque, Líbia e outros países. Logo, não improváveis as hipóteses chinesas sobre as ações americanas quanto ao vírus. Depois, os americanos teriam perdido o controle da situação, o feitiço voltando-se contra o feiticeiro. O futuro nos dará a resposta. Quanto ao Brasil, caberia buscar-se recursos para imediato investimento em hospitais, leitos doentes, pesquisa e infraestrutura, salvando-se vidas,
numa opção clara e na mesa: salvar pessoas com dinheiro ou deixá-las a morrer sem dinheiro. De onde viriam tais recursos? A brasileira Fatorelli, muito conhecida, coordenadora da Auditoria da Dívida Pública, apresenta a solução lógica: suspensão imediata do pagamento da dívida pública de trilhões, auditoria urgente, transparência, uso dos recursos ilegalmente desviados para bancos, como ela demonstra, dentro do que ela tem proposto de longa data. Tancredo Neves, que seria o presidente da transição democrática, que não houve completa, disse: não pagarei a dívida pública com o sangue do povo brasileiro. Novamente essa questão está jogada na cara dos brasileiros, de todos nós com a pandemia. Morrerão amigos, parentes, conhecidos, infectados, brasileirinhos, até por falta de respiradores, remédios, condições nos hospitais públicos e até privados. A dívida pública, com seus juros absurdos, a vaca sagrada brasileira, como temos mencionado, será afinal auditada, investigada, usada neste momento ou continuará paga dia a dia com o sangue dos brasileiros, o que Tancredo Neves negava-se a fazer. Meus amigos, o segundo tema para esse nosso papo aberto especial, que é o coronavírus. Esse vírus, que teria origem em Wuhan, na China, está em todas as manchetes de televisão e jornais, dia e noite há vários dias. Enquanto isso, a dengue mata muito mais no Brasil, a zika também, a chikungunya também e até a febre amarela. E os especialistas dizem que morreram muito mais gente de febre amarela no Brasil do que desse vírus que viria da China. Pergunto, trata-se de um factoide com objetivos políticos? O que está havendo em relação a esse tal coronavírus? O que você me diz, Murilo? Bem, eu acho que em todas essas questões existe uma jogada política, não é? Existe. As contradições hoje do capitalismo em crise, fundamentalmente do centro do capitalismo ocidental, que está em crise, está em decadência. Quando você tem a China, alguns dizem que é uma questão tática da China, uma abertura capitalista, etc., mas é uma questão tática. Outros vão dizer que virou um país capitalista, enfim, eu não vou entrar na discussão desses detalhes. O fato é que a China hoje é o país que se confronta a nível da economia com mais força contra o império norte-americano, o centro do capitalismo tradicional aqui do mundo ocidental, que vem da Inglaterra, que hoje está com os Estados Unidos, essa saída da Inglaterra também da Europa, a reaproximação com os Estados Unidos, etc. A China é o país que está num grande desenvolvimento no mundo econômico. E tem associada a ela, com nítida clareza hoje, a Rússia, que é detentora de alta tecnologia industrial, inclusive dos sistemas de impulsionadores de foguetes, etc. O casamento desses dois países gera um polo de grande contradição com os interesses do Império Norte-Americano. É muito sutil a percepção disso. Dois aspectos. Os levantes acontecendo dentro da área mais flexível da economia chinesa com o mundo ocidental, não é? Talvez na tentativa do mundo
do capitalismo ocidental absorver essa área, reabsorver. E outra é a questão desta doença que está espalhada aí, não é? O coronavírus. Isso daí pode ser, por exemplo, algumas pessoas, até o Mauro eu já ouvi suscitando essa questão, como vi duas pessoas encaminhei a ele, que possa ser, inclusive, uma incursão de uma guerra biológica que esteja aí. Quem sabe? Isso tudo tem de ser a fundo, etc. Mas o Brasil, além dessas doenças que ele falou, morre muita gente, pneumonia, inclusive pessoas idosas, câncer. Então, essas doenças estão sendo secundarizadas frente ao interesse de desviar as questões nacionais para uma questão internacional que tem ainda atingido muito pouco, ou quase nada, ou nada no Brasil, que é o coronavírus. Bom, eu tenho uma opinião, primeiro que há muito estardalhaço em relação a isso, e aí a gente tem de considerar que possa ser uma campanha que tenha por trás interesses econômicos muito fortes, inclusive de frear, como o Bolívar falou, a importância da China no cenário internacional, mas dar uma freada em relação frente, né, aos Estados Unidos. Mas no que diz respeito ao Brasil, eu sinceramente, se eu estivesse lá na China como brasileiro, sabendo que em 2018 houve um contingenciamento de verbas para a saúde e para a educação, tem o desmonte das pesquisas no Brasil, tem um governo que diz que a ciência atrapalha, tem um governo que diz que a Terra é plana. Eu viria para cá, estando num país que constrói em 10 dias 2 hospitais para receber 2.500 pessoas, sendo que você só teve, até agora, tá, parece que são 300 e poucas pessoas que morreram. No Brasil se morre muito mais do que isso, se morre... A dengue já matou muito mais. A dengue, eu lembro... Brumadinho, Mariana... Não, Brumadinho nem se fala. Mas eu lembro, na época do governo Fernando Henrique, inclusive, em que o ministro da Saúde, José Serra, discutia se o mosquito era federal ou era municipal. Qual era a responsabilidade? Não, é do município, não é minha. Um país, né, que tem governante, e aí eu não tiro totalmente a responsabilidade da população que vota neles, tá? Mas um país que tem governantes que, ao invés de tratar da questão, tratam simplesmente querer saber se o mosquito é federal ou municipal, ou trata a questão da saúde em termos contábeis, para poder beneficiar o grande capital especulativo para pagar a dívida interna, ora, eu ficaria na China. Até porque tiveram 80 brasileiros que não quiseram voltar, não. Lá eles confiam nas autoridades, tá? E está vindo uma pequena parte para cá. Eu vi uma autoridade brasileira lá dizendo isso, que colocava em dúvida que eles viessem para um país que não tem nenhum conhecimento a respeito, estando na China com altíssimo nível de cuidado em relação a essas questões. Não, e lembrando que o SUS está sendo desmontado por esse governo que está aí, os hospitais públicos, desde o município, o estado e federal, estão sendo desmontados. Você vem para um lugar desse? E a China permitiria essa quantidade de estupros com os menores brasileiros que estão acontecendo? Eu diria o seguinte, olha, é algo altamente suspeito. Primeiro, nós assistimos aí há pouco tempo aquela onda malucada daquela guerra híbrida que nós assistimos na Venezuela. Pegando um cidadão que não tem poder nenhum na Venezuela e dizendo que ele é o presidente da Venezuela. O verdadeiro governante, o que é um verdadeiro absurdo em termos de direito constitucional, de direito e tudo mais, o tal de Gadó ou alguma coisa assim.
Ele Vai comanda as Eu Forças não sei do nome dele. Ele o cara é um comanda as palhaço. Forças Armadas, O cara é um palhaço. é reconhecido louco. pelo Poder Quer dizer, Judiciário. os Estados Unidos lá, tentou impor isso ao mundo e continua. Agora Trump, lá, numa reunião, apresentou o sujeito. Bom, então nós estamos assistindo os Estados Unidos fazendo papel. Na verdade, os Estados Unidos estão fazendo um papel de bufão internacional. É uma espécie de grande palhaço internacional a mentir descaradamente, a um vale tudo, e a argumentar da seguinte maneira: olha, eu sou o mais forte do mundo. Eu sou o mais forte, o mais poderoso, então eu digo o que quiser, faço o que quiser. E no Brasil, por exemplo, toda essa mídia que depende do nosso financiamento, da nossa propaganda, que repita o que nós dissemos. E assim está caminhando isso. De consequência da Zika, por exemplo, com crianças nascendo deformadas, problemas terríveis em termos de gravidez. Inclusive as cifras voltando. Quer dizer, aí. voltando à febre amarela, toda uma problema. Então, é uma coisa ridícula. E por outro lado, o Bolívar, há algumas declarações internacionais estranhas. O Wilbur Ross, por exemplo, que é secretário de Comércio, diz: esse surto de coronavírus na China ajudará a trazer os empregos de volta à América. É uma coisa estranha dizer uma coisa dessa nesse momento. De outro lado, nós vemos reportagens que afirmam simplesmente o seguinte, de pessoas sérias, de analistas sérios, dizendo: tudo aponta para a guerra biológica ser usada contra a China pelas potências ocidentais que buscam conter seu crescente poder e influência no mundo. Então, realmente, a pergunta é, seria viável uma coisa dessa? De fato é. Porque tendo em vista, por exemplo, o senhor Bolsonaro está fazendo esse estardalhaço com tal coronavírus e não fala na dengue, na zika, na chikungunya, na febre amarela, sarampo, todas as doenças estão aí matando gente, mostra que é um conteúdo político, que o Bolsonaro segue logo o seu líder Trump. E o Trump é aquele bufão internacional a mentir para cá e para lá, feito um maluco, e de vez em quando a matar em alta quantidade, como os Estados Unidos fizeram no Iraque, na Líbia, na Síria, em diferentes países do mundo. Então, pergunta, quem fez o que fez no Vietnã, no Líbano, no Iraque, na Síria, em diversos países, não poderia fazer algo desse tipo, uma guerra biológica? No Japão, no fim da guerra. Japão, 2 bombas atômicas em cima do Japão, não poderia fazer isso no momento que está em decadência em relação a um país como a China, que está se tornando seu principal rival e tentando desenvolver seu trabalho pacificamente no mundo? Alô, amigos da TVC Comunitária do Rio de Janeiro. Hoje vou cantar Telefone Mudo, esta canção que faz parte do meu show e toca em todo o Brasil. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais, porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso foi que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Até breve, um grande abraço. Hoje eu vou falar sobre uma figura, um ícone legalista das Forças Armadas. Uma figura muito importante, que é o Marechal Henrique Duffles Teixeira Lott. Ele é uma figura que, historicamente, ele quando faz o 11 de novembro, em 1955, impedindo
aos golpistas de não deixarem o eleito presidente da República, Juscelino Kubitschek, tomar posse, ele faz um movimento dentro das Forças Armadas que garantem a posse do presidente eleito. A trajetória do Marechal Lott é uma trajetória de legalista. Ele não era da esquerda, ele não era da direita. Ele tinha os regulamentos em frente a ele e a Constituição. Presidente eleito pelo povo é presidente que tem de tomar posse. Vice-presidente que substitui presidente eleito. Vice-presidente eleito também, como foi o caso de João Goulart, era presidente que tinha de continuar no poder, no governo, e não ser golpeado pelas Forças Armadas brasileiras mancomunadas com o Pentágono e com o Império Norte-Americano. Por conseguinte, o Marechal Lott é uma trajetória e um exemplo de militar legalista brasileiro. Ottaviani já falava em 2002 em uma província. Recentemente, Mangabeira Unger fala num protetorado. Agora o Larry Holter fala em Estados Unidos tornando-se uma republiqueta. E o Brasil? A velha republiqueta, cujo modelo é a republiqueta americana. Então vocês vejam ao ponto a que chegamos e a situação que enfrentamos. E o pior dessa situação, que é uma situação mascarada, disfarçada, em que não se vê em tropas estrangeiras no Brasil, mantém-se uma aparência de normalidade, mente-se, toda a imprensa, toda a mídia. Agora já temos a internet invadida pelos interesses políticos, inclusive políticos de apoio à grande mídia, no mesmo sentido da grande mídia, aos milhões de robôs atuando. E na defesa de quem? Na defesa de governos, de posições, acordes com os interesses do Império Americano. Então é muito triste, muito difícil a situação brasileira. O povo não tem consciência de toda a gravidade da situação. E é o que nós perguntamos. Se um dia o Brasil foi chamado de país do futuro, a pergunta é, com essa descida permanente do Brasil, a cada dia, nesse sentido que nós mencionamos, para onde iremos, o que nos tornaremos, se já estamos abaixo do nível de republiqueta, abaixo do nível de Estado associado, abaixo do nível de província. O Mangabeira Unger, em diálogos com Mário Sérgio Conte, falava num protetorado americano, inclusive com todos os meios de comunicação, inclusive militares, aeronáuticos, marítimos, passando através dos Estados Unidos, o que revela que não temos nenhuma independência, muito menos de comunicação. Meus amigos, a dica de hoje minha é um livro de James Petras, Brasil e Lula, Ano Zero. Eu li esse livro
e achei interessante, muito interessante, porque ele falou há 15 anos atrás o que nós vemos ocorrendo hoje. Olhem esse trecho desse livro que eu recomendo a todos os interessados a estudarem o que ocorreu esses anos no Brasil, por que essa reviravolta tão grande contra o PT, contra tudo que houve aqueles anos anteriores a Bolsonaro. Observe o que ele diz, página 95. A guinada à direita causará danos psicológicos e sociais intensos, provocando desilusão maciça, não somente com o governo do PT, mas desencantamento maciço com o espectro inteiro dos partidos, dos sindicatos e dos movimentos sociais. Observem, ele escreveu isso em 2005 e nós estamos em 2020. Berinjela falando. Só o seguinte, queria mostrar aqui pra vocês aqui, ó, o trenzão aqui, ó. Que horas são agora? São 10 para 7 da noite, 10 para 19, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é a população, isso aqui é o povo. Tô mandando um vídeo aqui pro governador João Dória, pro prefeito Bruno Covas. É que nem eu fiz um vídeo lá no hospital de Pirituba e o coordenador de saúde me ameaçou que alguém tem que parar esse berinjela. Vai ser difícil, viu, meu querido? Vai ser difícil, ninguém vai parar, não. Sabe por quê? Porque eu fui fazer o trabalho, doutor, que o senhor não faz, que é fiscalizar. Tinha 12 médicos lá na escala médica, só tinha um atendendo. Vocês assistiam os outros como otário, né? Rio de Janeiro, a sétima maravilha sob ataque. Roci Berni, São Gabriel, Rio Grande do Sul. Visto da praia, o Cristo que redime e salva. É lua vertical, braços abertos e alvo fácil, na noite intensa do Rio. E o Senhor, no alto de tudo, é alvo fácil aos fuzis AR-15. Imponente, impotente, ferido de beleza e morte. Em 180 graus do quarto de amar, abro também meus braços. Na mão direita a cidade e o mundo, à frente a urca, pão de açúcar, o bondinho, à esquerda, Cristo exposto aos fuzilamentos.